Oi, gente, tudo bem? Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula Silvério, eu sou fisioterapeuta, formada já há 22 anos, e hoje eu vou falar sobre a diferença entre dor crônica e dor aguda, né? A dor aguda é aquela dorzinha que parece uma febre. Ela vem de repente, fica por algumas horas, e aí você vai no médico, ele te dá um remédio e essa dor passa. A dor crônica é um dos motivos de consulta ao médico. Eu diria que 99% hoje das pessoas vão ao médico quando a dor já se tornou crônica, tá? Quando a dor se torna crônica. Quando ela persiste por mais de 6 meses. O que é essa dor por mais de 6 meses? Você começa a sentir uma dorzinha, vai no nervo ciático. Aí você toma um remedinho, ela passa. Dali 2, 3 semanas, a dor volta. Aí você toma um remedinho, ela passa. Dali uns 3 a 4 meses, ela volta. Aí você toma um remedinho, ela não passa. Você toma outra, ela não passa. Você toma outra, ela passa e fala, beleza, sarei. Dali 6 meses, ela volta com tudo e não passa mais. Provavelmente essa dor já virou uma patologia. Pode ter virado uma hérnia de disco, pode ter virado uma espondilolistese, pode ter virado várias coisas. Por quê? O organismo se acostumou. Aos primeiros sintomas, você não foi procurar ajuda. Então, o que aconteceu? Ele foi se tornando cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. E o que seria as patologias que mais se tornam crônicas? Seriam as doenças reumatológicas, tá? As doenças reumatológicas, elas começam geralmente com uma osteopenia, que seria o começo de uma osteoporose. Depois ela passa por uma artrite, depois ela passa por uma artrose, tá? Quando chega na fase da artrose, o que acontece? Geralmente a pessoa precisa de cirurgia, né? Porque ela já precisa colocar uma prótese, né? Que seriam os famosos parafusinhos e hastes metálicas, que é para dar uma segurada ali. Geralmente acontece a prótese em joelho e quadril, que é mais usada, tá? E a hérnia de disco, né? Quando existe a hérnia de disco, que tem que ser retirada e tem que ser colocada, né? Os parafusinhos, né? Que a gente chama que é o mais usado aí, todos chamam de parafuso, mas na realidade são próteses, né? São colocados na coluna, no quadril e no joelho, tá? Quando se coloca esse tipo de placa, a gente chama de artrodese, né? Que é uma retirada da hérnia e no lugar para não comprometer mais a inervação entre uma vértebra e outra, colocar os parafusinhos, que é para sustentar e segurar, tá? Esses casos são em casos assim mais avançados, tá? De hérnia de disco, quando a hérnia já está extrusa, tá? E aí realmente necessita de uma cirurgia para continuar. Voltando à história da dor crônica, né? Que pode ocorrer em qualquer idade, tá? Antigamente falava assim, mas as dores só começam na velhice. Não. Infelizmente, eu já tive até pacientes de 17 anos com hérnia de disco, ou com artrite, ou com artrose. No caso da artrite e da artrose, acomete mais as mulheres, tá? Independente da fase em que ela se encontra, né? Na menopausa isso agrava, porque não tem mais a produção de estrogênio, mas a artrite, a artrose pode acontecer por vários motivos. Por exemplo, você pode ter uma queda, né? E por essa queda teve uma fratura, o osso ficou fraco e acabou se tornando poroso e ali se formou uma osteoporose. Por idade, né? Que mais os velhinhos têm. E por uma questão de genética, né? Tem gente que infelizmente puxa do pai, aliás, o pai não, né? O homem quase não tem, graças a Deus. Mas puxa da mãe a questão de doenças reumatológicas, né? Que acomete, foi o que eu falei desde o início, 99% da população, infelizmente, hoje sofre de dores crônicas. Aí as dores crônicas se agravam também da questão da depressão.
Aí a pessoa fala, eu tô com muita dor, dor aqui, dor hoje, dor amanhã, dor hoje, dor amanhã. O que acontece? O psicológico fica abalado. Mas pode acontecer ao contrário. Pode acontecer da pessoa começar com um problema psicológico grave, tá? Perda de algum doente, término de relacionamento, e desenvolver a famosa fibromialgia, que até hoje os médicos não sabem explicar de onde ela veio, o que acomete. Existem estudos já, né, aqui na Escola Paulista de Medicina, referente à fibromialgia, que ela fala sobre que é uma doença de cunho emocional, né, que afeta o psicológico, e aí as dores podem surgir em qualquer região. No caso da fibromialgia, a região que é mais cometida seria a região cervical, né, e a lombar. Mas já tive paciente que teve febre, paciente que tinha só dor no pé, paciente que só tinha dor na mandíbula. Então, assim, a síndrome eu falo que é a síndrome, mas na realidade é uma doença desconhecida, ela pode afetar qualquer parte do seu corpo que já esteja debilitado, né? Então, hoje em dia é um estudo, e tanto nós fisioterapeutas como os médicos reumatologistas tentam, né, descobrir a causa, e não existe a cura. Existe até hoje tratamento paliativo, né, com a fisioterapia, fitoterápicos, enfim, uma equipe multidisciplinar, com psicólogo. Então, quando você começou a sentir, eu comecei a sentir dor, eu era novinha, você foi ver? Não foi ver. Aí depois, eu engravidei, a dor intensificou, você foi ver? Não foi ver. Aí ele já chega pro médico bem ruim, e pra mim pior ainda. Então, assim, pra você reverter aquele quadro que já começou há anos, é bem mais complicado. Então, eu aconselho vocês que aos primeiros sintomas de qualquer dor, porque dor não é normal ter dor, pode ser cólica, pode ser dor de cabeça, seja lá o que for, quando começar o primeiro início da dor, que você já busca ajuda médica, né? Não fica se mascarando com analgésico e anti-inflamatório, porque tanto o analgésico quanto o anti-inflamatório, usado indevidamente, abaixa a sua imunidade, né? E aí você pode ficar suscetível a outras doenças também. Então, assim, não se automedique. Primeiros sinais e sintomas de dor, vá procurar um médico. Tem algumas perguntinhas aqui. Minha amiga falando que não sabia disso. Pois é. Minha cunhada tá aqui. Edeli, tudo bem? Obrigada por estar aqui. Então, assim, nos primeiros sinais e sintomas, vocês têm que procurar ajuda, tá? Não fique esperando piorar. Bom, mas é isso. Estou aberta a perguntas. Podem me perguntar. A Giza, minha prima. Que legal. Obrigada, Giza, por estar aqui. Bastante gente. Então, e aí, o que a gente pode estar fazendo para melhorar essas dores? Quando você chega num estágio em que você nunca se exercitou, então como é que vai ser feito? Primeiro você vai passar por um médico, ele vai fazer uma avaliação física, ver como que você está, se você pode ou não. Porque não adianta você chegar agora, agora porque eu tô com dor eu vou fazer atividade física. Ótimo, tem que fazer, independente de se tiver dor ou não. Mas você nunca fez. De repente você chega nos 44 anos sem ter feito nada. Aí você quer participar de uma maratona. Não, gente, não pode. Então você tem que passar pelo médico, ele vai fazer uma avaliação física, você vai começar com uma leve caminhada de 20 a 30 minutos. Depois você vai começar a fazer uma musculação, se for o caso, se você puder fazer. Vai para uma hidroginástica, vai fazer pilates. Você vai procurar a atividade que mais se adequa a você, tá? Outra coisa importante, quando você vai iniciar uma caminhada, que é o que todo mundo faz a princípio, ela nunca fez nada, vai começar por uma caminhada. Primeiro, passo, um tênis. Não vá me caminhar de chinelo, nem de moleca, nem de rasteirinha, de nada. Tem que caminhar com um tênis bom. Hoje em dia já existe na Nike aqui de São Paulo, lá da Oscar Freire,
já existe um teste que você faz da sua pisada, se é supino, se é supinado, se é pronada, tá? Então, assim, se você pisar para dentro ou pisar para fora, né? Para o pessoal poder entender. Já existe um teste que você faz, é muito legal, e eu aconselho que vocês procurem primeiro comprar um tênis bacana para depois iniciar a caminhada. Não me adaptei à caminhada, então vamos para a hidroginástica, né? Faça a hidroginástica. Mas eu quero fazer alguma coisa para me movimentar mais. Vai fazer uma aula de dança. Comece aos poucos, tá? Não vai fazer 1 hora, 2 horas, não. Começa com 20 minutos, com 30 minutos, e aí vai aumentando. Prestar atenção, né, nos exercícios que são dados, fazer os exercícios com atenção, para não dar lesão, né? Nem na hora, nem futuramente, né? Quando vocês já passado por um estágio de atividade com alto impacto. E se cuidar, né? Uma outra coisa fundamental também para dores crônicas é a questão de alimentação. Procurar se alimentar bem, tá? Eu não sou especialista na área de nutrição. Tem a minha amiga que hoje, infelizmente, a nossa live não deu muito certo, mas a gente vai estar junto amanhã, se Deus quiser, eu aviso vocês, eu e a Flavinha. E ela tem mais propriedade para falar quanto à alimentação, mas uma das coisas principais que eu falo, tá? Se alimentar muito de fruta, legumes, beber bastante água, tá? Porque caso vocês não saibam, a água, ela não hidrata só o nosso organismo, né? A parte do intestino, de estômago, de digestão, mas a água também, ela vai até as cartilagens, né? Então, ela hidrata e nutre. Se você não bebe água, a sua cartilagem ela também fica ressecada. Então, é importante que você beba bastante água durante o dia, né? Eu também não consigo beber água. Também não vai beber 1 litro de água por dia, 3 litros de água se você não bebeu. Também comece aos poucos. Pega uma garrafinha de 500 ml e vai introduzindo água na sua vida, que a água é bom para tudo, tá bom? Uma outra questão. Nós falamos da dor, do tratamento da alimentação. As pessoas que tomam medicação, tá? Exceto os meus pacientes que estão aqui de esclerose múltipla, precisa prestar muita atenção ao tipo de antibiótico que toma, né? Por exemplo, você passou pelo ortopedista, o ortopedista te medicou, aí você não se deu bem com o ortopedista, você passou pelo reumato, o reumato te medicou. Aí você não estava bem com o reumato, você resolveu passar no neuro, o neuro te medicou. Tem pacientes meu que tomam o remédio do ortopedista, tomam o remédio do neuro e tomam o remédio do outro médico que passou. Todos esses remédios junto não faz bem. Então, assim, se você passou pelo ortopedista, não deu certo, aí você fala assim, eu vou para um neuro. Legal. Aí o neuro te passou, quando ele te passar o remédio, você fala assim, olha, doutor, o ortopedista me passou até o remédio. Eu paro de tomar, ou eu tomo junto, avisa, não é para tomar o remédio de todos juntos, né? O excesso de medicação também causa a diminuição dos leucócitos, que são as células de defesa do nosso organismo. E quando essas células de defesa não estão legal, a gente fica cansado e fica indisposto. Aí meu paciente fala para mim, eu tomei remédio, passou um pouquinho a dor, mas eu tô tão indisposta. Lógico, você se encheu de remédio, você não vai ter disposição para treinar, tá bom? Então, respeite o prazo de tratamento, né? Que seria da fase aguda de 3 a 7 dias, né? Tem os antibióticos aí que vão até 14 dias, alguns médicos receita. E o tempo certo do uso analgésico, tá? Não vai bebendo assim todos os dias, tomando todos os dias. Respeita direitinho as orientações médicas. E é isso, agora eu vou responder algumas perguntinhas. Tenho hérnia de disco lombar, mas quando ataca não consigo fazer direito. Será que a dor da hérnia... Tá. Aline, é o seguinte, quando a gente tem uma dor lombar, não que você não possa fazer musculação, tá? Eu também sou de 3 hérnias lombares e hoje em dia eu faço, mas o certo seria você começar com RPG,
ou hidroginástica para o seu corpo acostumar e depois você começar com leves treinos de musculação. Aí você vai ficar super bem. Ela escreveu mais alguma coisa aqui, deixa eu ler. É isso aí, Aline. Mais alguma pergunta? Tô esperando. As perguntas que vocês colocaram aqui e passou desapercebido, assim que eu terminar a live eu respondo para vocês, tá bom? Outra coisa que a gente tem para falar, deixa eu ver. Já falei do calçado, né? Não é para usar, procure usar tênis, tá? Principalmente quem tem hérnia. Tomar cuidado nas atividades de casa. Eu fiz um post esses dias sobre varrer, né? E acho que é o que a gente mais faz, que é varrer a casa e passar roupa. Então, preste atenção, coloca um apoio, fica sempre de tênis. Se for passar roupa, passa sentado, né? Coloca a tábua num nível que você possa ficar sentado, é bem legal, tá bom? Para vocês também poupar a coluna. Às vezes a pessoa fala, isso é bobeira. Não é, gente. Se você todos os dias for tomando os cuidados que devem ser tomados, tá lá no meu Insta, eu escrevi direitinho para vocês, vocês não vão sentir dor muito forte, né? As crises vão ficar um pouquinho mais espaçadas. Quem tá em crise, tá? Não pode fazer nenhuma atividade, tá? Com dor aguda, além de não poder, não dá, né? Porque não consegue. E se tentar fazer, pode travar. Então, tome a medicação que o médico mandou, a injeção, o comprimido, seja lá o que for. Mas eu aconselho vocês também, mesmo em repouso, que precisa ficar uns 7 dias em repouso, no terceiro dia, que vocês tentem pelo menos levantar da cama e andar. Não fica de tudo parado, não, porque senão é pior, tá bom? Aí você pode travar outras vezes. Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Estão me perguntando aqui se quem tem reumatismo, só não conseguiu ver o nome. Se quem tem reumatismo pode fazer. Pode fazer. É aquilo que eu falei, né? Reumatismo não é uma doença, né? Mas assim, uma das coisas que melhoram as dores reumáticas é a atividade física, é o principal, tá? Também tem que tomar alguma medicação, corticoide e tal, mas o que ajuda mais também é praticar atividade física sempre, tá bom? Nunca deixar de praticar. Isso é muito importante para a vida, né? Colocar isso como um hábito. E muita gente também fala assim, eu não tenho tempo. Bom, você tem tempo sim, porque aí você levanta, você vai tomar banho, você vai escovar o dente, você arruma um tempo para tomar café, também tem gente que não toma. Então, assim, procure aí uns 15 minutos, né? Já que a sua atividade, o seu dia a dia é muito corrido, separa pelo menos 15 minutos do seu dia, de manhã ou à noite, a hora que você chegar do seu trabalho, para pelo menos você se alongar. Sidneia. Quando eu passo roupa, oi Sidneia, que linda, tudo bem? A Sidneia é uma fofa, ela me segue em todos os meus canais. Tudo bem, linda? Obrigada por estar aqui, viu? Quando eu passo roupa, eu não consigo andar. E você, passa roupa como? Foi o que eu falei, acho que você não tinha entrado ainda, né? Então, Sidneia, inclusive ontem você falou que tava com dor, né? E eu falei pra você não passar roupa, você foi passar, então tá bom. Então, só que eu não te expliquei. Quando você for passar roupa, não pega aquele balde todo de roupa e passa, né? Pega uma parte da roupa, passa sentada hoje. Amanhã você pega outra parte e passa de novo. A hérnia de disco, no caso da Sidney, ela tem hérnia, tá, gente? Então, assim, a hérnia de disco, ela não gosta nem de ficar muito tempo em pé e nem de ficar muito tempo sentada. O corpo vai doer. Então, o que você tem que fazer? Você tem que trocar um tempo em pé, outro tempo sentado, né? Outro tempo deitado, se der pra deitar, e trocando. Porque se você ficar muito tempo numa mesma posição, pode travar. Que foi o caso da Sidneia, que ela travou, tá vendo? Agora ela aprendeu. Ela disse assim que o nervo ciático dela tá pensando na barriga. Outra coisa. O nervo ciático, ele começa, se eu não me engano, acho que é em L4. Ele começa lá na lombar, em L4, e termina lá no pé. Irradia até o dedão do pé,
tá? Ele termina na sola do pé, mas tem gente que tem uma fisgadinha até o dedão do pé. E como ele começa na lombar, ele pode pinçar no bumbum, ele pode pinçar, dar um choquinho na virilha, pode dar um choquinho na coxa, na panturrilha, que é a queixa geral, e na cintura. Ele pode pinçar na cintura, pode doer na cintura. Então, assim, como ele tem feixes, né? Como ele é grande, então ele é o nervo maior que a gente tem. Então, assim, ele tem feixes. Então, ele pode resolver doer esse danado em qualquer lugar, tá bom? Por isso que dói a barriga, às vezes. Outra coisa, estão me perguntando aqui que quando tenho crise, eu tenho diarreia, se isso é normal. Oi, Giza, já vou falar para você sobre cervicobraquialgia. Bom, eu nunca vi ninguém dizer que tinha diarreia, mas assim, quando a gente tem muita dor, até de cólica menstrual dá diarreia. Mas é interessante, Sidneia, você perguntar, tá, pro seu médico dessa diarreia. Se desculpa, mas eu não sei te dizer. Até hoje, eu sei que quando a gente tem muita dor, tem gente que acaba soltando o intestino, mas não é característico de hérnia de disco não, tá bom? Precisa dar uma olhadinha. Oi, Giza, está com cervicalgia. Bom, a Giza, ela é cabeleireira, né? E cabeleireiro, ó o movimento, o tempo todo. E pega toda essa parte aqui, né? Que seria do braço, do ombro, e acaba atingindo a cervical, com certeza. Acaba tendo dores irradiadas no braço, tá? E a cervicalgia pode dar até dor de cabeça. E o que seria legal para cervicobraquialgia? Fisioterapia. Tem que fazer fisioterapia. Se tiver em casa agora, quando a gente tá nessa questão da quarentena, seria importante colocar uma bolsinha de gelo ou uma bolsinha de água quente e fazer alongamento, tá? Ó, cabeça para um lado, cabeça para o outro, para trás, para frente. Depois eu vou chamar você, Giza, eu vou te passar uns exercícios. Ah, Thaís! Oi, Tá. Tudo bem, Thaís? Obrigada por estar aqui. A Rose, o que a Rose está perguntando? Muita dor no ciático, outro ciático. Lembrando que você tem 3 hérnias de disco, então tá bom. Já que você tá nessa crise, Rose, eu acho melhor você realmente fazer repouso, tá? O que a Ana sempre fala. Fazer repouso, colocar uma bolsinha de água quente na região e tentando se movimentar aos poucos. Rose, você tá no meu grupo? Depois você me responde aqui se você tá no meu grupo, tá bom? Mas eu vou deixar postado uns exercícios para fazer à noite, que é bem levezinho para quem tá em crise. Daqui a pouco eu posto, tá bom? Obrigada, Sidneia, mas pode perguntar, fica à vontade. A dor no calcanhar, tá? Eu postei esses dias para vocês fazerem contraste. O que é contraste? Água quente e uma bacia de água fria. Aí você coloca 5 minutos na água quente e molha na fria. 4 minutos na água quente e trisca na fria. E vai fazendo assim até dar um minuto. Termina na quente, tá bom? Faz esse contraste que vai ser bom pra você, Rose. Vai ser super bom pro seu calcanhar, tá bom? E depois uma automassagem que eu também vou postar. Você me chama? Caso eu esqueça, tá? Pode me chamar no privado. Você começou hoje a fisioterapia, a acupuntura? Que bom. Mas qualquer coisa pode me chamar, viu, Giza? Fica à vontade. Mais alguma pergunta? Voltando aqui para a cervicalgia, né, que a Giza falou. Para quem não sabe o que é cervicalgia, é dor na região cervical, tá bom? E tem uma diferença. A cervicalgia, que ela só dói aqui, né, nessa parte do pescoço. E a cervicobraquialgia, que ela desce pelo pescoço, pelos braços e pode ir até a mão.
Como a cervicobraquialgia irradia para os braços, as pessoas podem achar que estão com bursite ou com tendinite. Pode ser também que esteja, né? Porque quem tem dor crônica acaba atacando tudo. Mas, geralmente, quando você trata a cervical, né? As dores do braço também para aquele formigamento, para de doer. Então, é importante dar uma verificada o que está ocasionando. Às vezes, o que está ocasionando também a cervicobraquialgia é a posição, no caso da giza cabeleireira, que eu sei. Mas o próprio ficar olhando no celular o tempo todo assim, ó, com a cabeça baixa, pode causar esse problema que eu citei, né? De cervicobraquialgia ou cervicalgia, tá? E já existe até uma síndrome do celular que chama pescoço de texto, tá? Que as pessoas com a cabeça muito tempo baixa e acaba provocando isso. Francisca Cristina, então eu sempre tenho leve pressão na escápula, mas recente estou sentindo muita dor no pulso. Importante, tá? Quando a gente tem a cervicobraquialgia, pode sim ter perda de força, mas aí a gente precisa dar uma analisada porque ela pode ter somado com uma tendinite, né? A gente precisa dar uma olhadinha, viu, Cristina? Depois você também chama no privado e a gente conversa sobre isso, mas provavelmente não é só a cervicalgia que você tem, não. Provavelmente deve ter dado também uma tendinite aí. Ah, que bom, Rose, você tá sempre no Face, ótimo. Legal. Uma outra questão da cervicobraquialgia, muitas pessoas usam o aparelho, tá? E ou não vão na manutenção, né, que tem que apertar o aparelho uma vez por semana, não vão, acaba deixando muito tempo, ou simplesmente o dentista colocou o aparelho errado, porque pode acontecer, né, e aí acaba desenvolvendo problemas na ATM, tá? A ATM, para quem não sabe, é essa articulação do rosto, tá? Acaba desenvolvendo um problema, a pessoa pode dormir com o dente cerrado, ter bruxismo, e tudo isso pode também ocasionar cervicalgia, tá? Precisa dar uma olhadinha também, para quem usa aparelho, dá uma olhada. Ah, tá. Eu postei uma foto esses dias, que é bem o que a Francisca tá falando aqui. Que a dor dela começa aqui, na cervical, e tá indo tudo de um lado só pro lado direito. Essa é uma outra dor que a gente precisa investigar, tá? Quando existe esse tipo de sintoma, a gente não consegue saber se esse problema tá vindo da lombar ou se esse problema tá vindo da cervical. Porque quem tem hérnia de disco, lá futuramente, não sei dizer daqui quanto tempo e nem porquê, mas eu acredito que seja pela compensação, ela vai acabar. Se eu tenho hérnia na lombar, eu vou acabar futuramente desenvolvendo hérnia cervical. Se eu descobrir com ele que eu tenho hérnia cervical, provavelmente eu vou adquirir hérnia lombar, tá? Não tô dizendo pra você, Francisca, que você tem a hérnia, tá bom? Mas geralmente quem começa com uma algia na lombar, desenvolve uma outra algia na cervical, tá? Mas pra gente ter certeza o que se é uma hérnia ou se é uma simples protusão, que também não é simples, né? Porque protusão já é o início de hérnia, precisa fazer um exame de ressonância, tá? Pra gente ter certeza aí do que é e tratar melhor. Provavelmente você tá sentindo essa dor de um lado só, você tem que prestar atenção. Se é o lado que você mais força, geralmente o direito é o lado que a gente mais força, né? Até mesmo o jeito que você tá dormindo, a cama, o travesseiro, precisa dar uma olhada, né? A Francisca, eu sei que ela trabalha com roupa, e pode ser também do jeito que tá carregando a mala, né? A maleta de roupa, precisa comprar uma rip case, que é uma maletinha de roda, quer dizer, uma maleta com roda, né? Pra ficar mais prático pra você também. Precisa ver o tanto de peso que você tá pegando, tá bom? Tem mais alguém aqui? Acho que não. Então é isso, pessoal. Obrigada. Vocês que estão aqui. Quem eu não respondi, eu vou dar uma olhada lá e vou responder direitinho. Podem me chamar no privado.
E vamos fazer mais lives, tá bom? Hoje foi minha primeira live pelo Face, eu já tinha feito pelo Insta, mas foi a primeira vez que eu fiz pelo Face, tá bom? Muito obrigada e estou à disposição de todos, tá bom? Um beijo grande.